Bom, então agora a gente vai ver, nessa segunda parte aqui, uns recursos que são muito usados, tá? Nós aprendemos esse primeiro container aqui da fonte e do alinhamento, tá? Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Posso desligar? Então, por exemplo, quero mostrar para vocês assim, ó. Vou botar um conteúdo aqui nessa célula qualquer aqui. Tá? Então, eu estou aqui na E6. Tá? Eu posso pegar o conteúdo desta célula aqui, ó. Se eu parar com o mouse na borda, notem que o cursor do mouse, deixa eu aumentar o zoom aqui. Notem que o cursor do mouse ele troca, ele sai daquela cruz branquinha e vai para uma cruz de 4 direções. Só passa o mouse aqui na borda. Se tu segurar o mouse preso, assim, ó, tu consegue reposicionar essa informação em outra célula. Tu vai mover ela. Ó. Tá? Se tu, quando selecionar a tua célula, fizer o mesmo processo, só tu segurar o Ctrl pressionado, tu vai fazer, tá vendo que ele fica um sinalzinho de mais ali no mouse, ó? Tu vai fazer uma cópia desse conteúdo. Quando tu soltar, ó, tu tens esse conteúdo. Ctrl nada, só Ctrl e arrasta mesmo. Só segura Ctrl, arrasta aqui, quando tu soltar o mouse, ele está fazendo um monte de cópias do teu conteúdo. Então, com Ctrl ele copia e arrastando só sem Ctrl ele move. Tá? Isso a gente fez com uma célula, mas pode ser com um intervalo de células inteiro. Ó. Posso selecionar esse intervalo aqui, ó, arrastar aqui e reposicionar ele. Ah, quero botar ele aqui. Não, quero tirar isso daqui, quero colocar aqui. Tá? Ele vai aceitar com uma célula ou com um intervalo inteiro. Ainda puxando um gancho de ontem, lembra que eu ensinei que a gente criando um intervalo aqui, né? Com Tab a gente se locomovia nesse sentido, com Enter nesse sentido aqui, né? Só que aqui a gente está sempre trabalhando com um intervalo sequencial, né? Ou seja, tem um início e um fim. Mas se nós quiséssemos fazer seleções de células múltiplas não sequenciais, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu quero selecionar aqui o código 1, quisesse selecionar o Jair Soares e isso aqui. Tá? Então eu clico no primeiro, seguro o Ctrl, clico aqui, não solto o Ctrl, clico aqui. Então eu tenho 3 células selecionadas que não estão em sequência. Ó. Vou dar Enter e Tab e vou ficar me locomovendo só nelas que eu selecionei. Ó. Mas continua pressionando o Ctrl. Para selecionar as 3, sim. Depois solta. Depois solta. Isso. E aí tu pode... Tá? Então, para tu selecionar... E outra coisa também. Existe uma técnica para selecionar que a gente pode usar a tecla Shift para pegar intervalos inteiros. Por exemplo, vou na primeira nome aqui, seguro o Shift, clico no último e seleciona todos. Ó. Ó, clico no primeiro aqui, seguro o Shift, clico aqui, ele pega todo o intervalo. Ele já faz isso linearmente. Também na diagonal. Ó. Se eu pegar do primeiro aqui e clicar com o Shift segurado aqui no último, ó, ele seleciona tudo. Isso, o Shift está em cima do Ctrl. Setinha aqui, ó, que... Isso. Tá?
Então, por exemplo, para que isso aqui é útil, gente? Imagina se a nossa planilha tivesse, por exemplo, 1000 linhas. Aí a gente poderia clicar aqui na primeira, rodar e até a última linha que tu quer. Aí tu chega aqui, segura Shift, clica aqui, pronto, selecionou tudo, até a linha 166. Então, nem sempre a gente vai usar só o mouse para criar intervalo. Às vezes a gente vai usar esse tipo de técnica. O que não conseguiu? A Jair vai ter paciência comigo. O que não conseguiu? Não, deu dois cliques, tá editando a célula. Aqui, segura Shift. Não, está dentro da célula. Esquece, não é para estar mexendo na célula. Tá? Segura Shift. Onde é que tu quer selecionar? Bota aqui na diagonal aqui. Pronto. E, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Segura Shift. Clica aqui nessa última aqui. Aqui, ó. Vai pegar a linha toda. Clica aqui nessa de cima. Segura Shift. Clica na última agora. Viu? E com Ctrl tu consegue clicando em células alternadas. Não é assim primeiro, está editando a célula. Tá? Segura Ctrl. Clica em outra célula que eu quero. Vai clicando. Ó, está selecionando. Com Ctrl tu pega as células assim. Elas vão ter. Com Shift ele pega uma área inteira. E para selecionar é esse primeiro aqui e Shift. Tu clica Shift e clica na célula final que tu quer. Não, mas não apareceu mais. Não, ele não precisa. O Shift é para não precisar arrastar. Tá, ó, Shift tá selecionado ali. Tá. Apertei aqui. E aperta agora a próxima que tu quer. Tu quer selecionar até onde? Aí, ó. Clica aí, por exemplo, na D20. Ó, viu? Entendeu? Não precisou arrastar o mouse. Tá. Se quiser copiar, eu mostro que a extremidade aqui, tá vendo? Segura a O ponta. resto já tá acostumado com esse tipo de coisa. Aí agora eu posso, por exemplo, arrastar ele aqui. Tu já sabe mexer com isso aqui, e as pessoas que têm dificuldade. Só usa se eu quiser trocar de lugar, literalmente, aí eu só não uso o ponto. Eu tô aqui só arrasto pra cá. Mas sempre na bordinha. Tá? Gente, quem não conseguir fazer, é só perguntar. Eu repito de novo, a gente faz quantas vezes for necessário. Tá? Tem frias aqui que são cruas. Não tem problema, gente. Podem ser 10 cruzes. Estou aqui para que vocês aprendam. Qualquer coisa a gente põe no micro-ondas e está resolvido, né? Eu tô até com calorão, deve ser um calorão. Não, mas eu também tô com calorão, sim. Eu não tô cru, tô tricozido. Tá? Não, mas se eu tiver dúvida, eu vou perguntar mesmo. Claro, perguntem. Ele vai dizer que quando terminou você vai dizer, eu não aguento mais aquela CPL falando, mas eu pro meu pai. Capaz, gente. Nada que uma pizza não resolve. Não pode deixar. Ó, então, repetindo. Vocês sempre vão ver que essas teclas que a gente usa, elas são mais ou menos coringas, ou seja, elas sempre são repetidas, tá? Por exemplo, vocês notaram que Shift seleciona área fechada e Ctrl seleciona alternado. Por exemplo, vou fazer a mesma coisa com colunas. Olha aqui, ó. Cliquei na primeira coluna, vou segurar Shift e vou clicar aqui na E. Olha o que vai acontecer. Todas. Entendeu? Agora eu vou clicar fora. Vou clicar na A, vou segurar Ctrl e vou clicar na C e na E. Então, com Ctrl eu seleciono alternadamente. Não só células. Qualquer seleção alternada usa Ctrl. E sempre que tu usar Shift vai ser corrido. Início até o fim. Tá? Então, por exemplo, olha só. Para vocês entenderem a diferença do Shift e Ctrl. Ó. Shift ele seleciona do início ao fim. Tá? Então significa o quê? Eu dou um clique aqui no início, seguro o Shift pressionado,
Quando eu clicar no fim, todo o intervalo está selecionado. Se eu usar Ctrl, ele só seleciona os lugares onde eu clicar. Ó. Aqui, 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 aqui e aqui, por exemplo. Pronto. Ó. Então, o Ctrl alterna e o Shift pega uma área fechada. O Shift alterna e o... Não, Ctrl alterna, Shift pega do início ao fim, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa com linhas aqui, gente, ó. Cliquei na primeira linha, seguro o Shift, clico aqui, ó. Pegou todas as linhas, ó. Se eu clicar aqui na 2 e segurar Ctrl, aqui eu clicar é só as que eu clicar que ele seleciona. Uma coisa que vocês deram umas patinadinhas na formatação, que é muito comum no início, tá? É o pessoal, em vez de selecionar só a célula que tu quer formatar, tu clicar aqui e pegar a linha toda. Aí ele vai igual o Capitão Planeta, ao infinito e além. Tá? Então, tenham sempre esse cuidado. Agora vocês verão, ao decorrer do curso, que é muito comum, sim, tu aplicar uma formatação a uma coluna inteira. Porque geralmente os dados estão dispostos em colunas. Por exemplo, tu tens uma coluna aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que a gente não tivesse aqui a 1, 2 e a 3. Tá? Vou até mostrar para vocês isso aqui. Aqui, ó. Ah, para apagar o conteúdo de uma célula, clicou, dá-lhe um delete nela. Tá? Para editar o conteúdo de uma célula, dá um clique duplo nela. Tá? Ou então, dá um clique e clica aqui em cima, aqui, ó, nessa barra de fórmulas, ó, que aí tu pode vir aqui e alterar. Tá? Na verdade, nas versões antigas do Excel era tudo aqui na barra de fórmula. Aí do Excel 6 para frente já veio com clique duplo, tá? Então, clique duplo aqui ajuda, tá? Clicar 2 vezes aqui. Isso. Clique, ele edita a célula. Outra coisa também que vocês estão, às vezes, dando umas viajadinhas. Quem vê esse vídeo vai achar que eu sou antiético com os alunos, né? Mas é meu jeito de falar, tá? Não dei bola, não estou sendo ofensivo, tá? Quando eu digo rateadinha é com todo amor, tá? Eu me senti ofendida. Tá? Necessário. Viu? Você que tá vendo esse vídeo na internet também, ó. Tá? Ó. Olha aqui. Esqueci o que eu ia falar. O F2. Rateadinha. Tá. Aqui, ó. A gente tem que entender o estado da célula. Tá? Nesse momento aqui, ó, eu tô com uma célula que eu vou dizer que ela está no estado seleção. Ela está selecionada. Tá? Se eu dou um clique duplo, ou se eu pressiono F2, que faz a mesma coisa, eu estou em edição. Tá? Alguns comandos só funcionam quando a célula está em estado de exibição ou visualização. Não funciona quando ela estava em edição. Então eu via vocês, por exemplo, com a célula em edição, tentando fazer algumas coisas, como, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ó, não aconteceu nada. Porque a célula está em edição e porque vocês não selecionaram nada. Por exemplo, se a célula está em edição, tu poderia, por exemplo, selecionar só essa palavra teste aqui, ó, e aplicar assim, ó, uma formatação diferente só na palavra teste, ó. Ó, aí sim. Mas o fato de eu somente estar com o cursor clicando aqui dentro, eu não estou com nada selecionado. Então, qualquer comando que eu fizer, o Excel vai perguntar ao que eu tenho que aplicar esse comando, uma vez que não tem nada selecionado. Vocês entendem isso? A ação do Excel se dá sobre o objeto que está selecionado. Nunca esqueçam essa frase. A ação do Excel acontece sobre o objeto selecionado. Uma vez que tu não tenha nada selecionado, nada acontecerá. Então, quando eu clico aqui, o que está selecionado? A célula inteira. Então, quando eu faço isso aqui, repercute na célula inteira. Agora, se eu edito a célula e eu seleciono só uma palavra, tudo que eu fizer vai repercutir apenas naquela palavra. Entenderam, gente?
Então, o Excel trabalha com esse princípio, com o princípio da seleção da informação. Ele processa e trabalha e aplica os comandos e ajustes sobre a informação selecionada. Tá? Nunca esqueçam disso. Porque é isso aí que o pessoal se confunde. Quando vê que tu não tá com nada selecionado, tá dando um monte de comando, tu não vê. E como é que selecionou só a palavra célula ali? Pode ser arrastando, tá? Tá. Ou pode ser com clique duplo. Ó, clique duplo é de ter a célula, né? Só a célula. Se eu der um clique duplo na palavra, ele seleciona a palavra. Tá? Se eu der um clique triplo, não acontece nada. No Word selecionaria a linha inteira, mas aqui no Excel só o duplo em cima de cada sentença. Ah, entendi. Agora deu. Entendeu? Então, não esqueçam disso. Que às vezes é um comportamento muito comum no início. A tua célula está em edição, como no teu caso, estava ali que eu falei, dá um ESC. Ah, minha célula está em edição, quero cair fora. Ou tu clica aqui fora em alguma outra célula, ou tu pressiona a tecla ESC, que é Escape, né? Escapar. Dá um ESC, que é a primeira tecla no canto superior esquerdo do teclado de vocês. E aí vocês vão cair fora do modo edição e vão conseguir repercutir. Entendeu, gente? Outra coisa, outro conceito que eu quero aplicar com vocês. Vejam bem. Qual o conteúdo desta célula E5? Qual o conteúdo dela, gente? Texto. Qual texto? Teste de célula. Então, vejam bem, qual o conteúdo? O conteúdo é uma string chamada teste de célula, é um texto. Qual a formatação? Ah, Calibri 11 e a palavra célula está Calibri 18. Sempre aprendam a separar formatação de conteúdo. Tá? Por exemplo, vocês vão ver que o conteúdo dessa célula aqui é 15/5/1975. O conteúdo não é vermelho. Ele não tem cor, não tem nada. É só um conteúdo. A aparência de como nós vamos ver a informação é a formatação que nós vamos aplicar. E nós vamos ter dois tipos de formato. O formato quanto à face da apresentação, que é isso aqui que a gente está fazendo, cor de preenchimento, alinhamento, cor da fonte. Isso aí é a apresentação da célula, apresentação da informação. E outra coisa é o formato quanto ao tipo de dado que tem dentro dela. No caso aqui, ó, o formato é data. Tá vendo aqui? Ó, já reconheceu como data. Se eu clicar aqui, ó, tá como geral. Mas eu posso trocar, por exemplo, para texto. Ó. Rodei lá embaixo. Lá, ó. Aqui, gente, é formatação do tipo do dado. Tá? Então, isso sim. Isso aqui vocês têm que entender muito bem entendido. Porque isso aqui ali na frente faz uma diferença absurda. Tá? Posso pagar isso aqui, né? O código e o nome saiu com geral ali em cima. Tá. Agora a gente vai formatar isso aí. Tranquilo. Ó. Vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, escrevi um número aqui, tá? Eu vou separar isso aqui em 3 informações.
a primeira informação é qual o valor disso aqui? O valor disso aqui... Cuidado para não derrubar as coisas aqui. Aqui, o valor é esse aqui. Isso aqui é valor. Aí eu pergunto, qual é a formatação? Aí eu vou puxar um gancho para cá. A formatação, por exemplo, é Arial, azul, tamanho 12. E aí eu tenho a terceira informação. Qual é o tipo? Nesse caso aqui, moeda. Enxergam esses três itens separados um do outro, gente? Consegue entender o conceito? O Excel olha a informação sobre esse prisma triplo. Valor, formatação, tipo do dado. Por isso que, por exemplo, vocês vão ver, quando a gente começar a brincar, por exemplo, com... Eu só mostrei uma forma bem simples para vocês de copiar uma informação. Segura Ctrl, vai e deu. Agora, vocês vão ver que quando a gente vai trabalhar depois com copiar e colar no Excel, quando tu copia uma informação para a memória do computador, tu copia um dado, tu copia ele completo. Tu copia valor, tu copia a formatação e tu copia tipo. E na hora quando tu vai colar num lugar, tu pode escolher. Se tu quer colar ele completo com os três, ou se tu quer colar só tipo, só valor, só formatação. Então, é muito importante vocês terem na cabeça de vocês isso. Formato, tipo e formatação. Tá? Valor, tipo e formatação. Então, olha só. Por enquanto, ó, quando eu faço um copiar aqui, ó, notem que eu levei tudo. Levei o tipo, levei o formato e levei o conteúdo. Aí, gente, eu tenho aqui, só para vocês entenderem, esse botãozinho aqui, ó, que é um pincel. Olha o nome dele, pincel de formatação. Aqui, ó, um pincelzinho aqui, ó, aqui no cantinho, aqui, ó. Pincel de formatação, tá? Então, olha só o que acontece. Eu vou clicar aqui, vou pincelar e vou clicar aqui. Olha o que aconteceu. Vamos ver se vocês conseguem discernir o que aconteceu. Eu não achei. Não apareceu nada. Vou refazer. Tá vendo aqui? Eu tenho uma data com essa formatação aqui. O meu texto Ah, mas eu não pronto. consegui botar a data lá no canto. Eu não consegui. Tá, tudo bem. Eu só peguei aqui, segurei Ctrl, ó, e arrastei, ó. Só isso que eu fiz. Que nós tínhamos acabado de fazer antes de terminar a aula. Selecionei a célula, aperto Ctrl. Ah, seleciona a célula, segura Ctrl e posiciona o mouse na borda dela para ele trocar ali, para ficar com maisinho. Vai ficar... Olha para a tela como eu estou fazendo lá. Olha lá em cima. Você clica na célula, tá? Ó, só passa o mouse aqui, ó, até ele mudar e ficar essa coisinha pretinha aqui, ó. Tá vendo? Aí tu segura o Ctrl, ó. Pá, aí ficou o mouse com uma setinha demais lá.
Ó, tá? Aí eu arrasto quanto tu quer. Aí ele vai tudo. Tá? Uma teclinha, que, embora depois a gente já veja, mas assim, ó, esses dois botões aqui em cima, aqui, ó. Refazer e desfazer, tá? É uma coisa que a gente usa muito. Ah, fiz uma coisa errada, tu pode voltar, desfazer a tua última operação. Acho que ele desfaz as 10, ó. Olha aqui quanta operação ele consegue desfazer. Consegue desfazer um monte de coisa que tu fez, tá? Então, por exemplo, se eu botei aqui, ó, dei o Enter. Se eu mandar desfazer, ele desfaz o que eu fiz. Isso. Tá? E tem uma teclinha de atalho também que a gente sempre vai usar, Ctrl Z. Essa aí vocês anotem que vocês vão levar para a vida, tá? Ctrl Z. Desfaz as operações. Então, por exemplo, até assim, A, B, A, C, errei tudo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl... Peraí. Aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ele vai desfazendo tudo que eu fiz em sequência. Na ordem que eu fiz, desfiz coisa demais. Quero refazer uma coisa que eu desfiz. Botãozinho do lado. Refaz, 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 refaz. Não, desfaz, 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 desfaz. Ah, aqui tá bom. Então. Mas se salvou o arquivo, esquece. Não. Fica valendo também. Sim, fica. Salva até a última vez. Agora, se tu refazer e tu não salvar de novo, aí vai estar a versão antiga, né? Mas, sim. Isso aqui tá guardando em memória as últimas ações, então tá salvo. Agora, claro, né? E isso é ligado... Ó, isso aqui tá ligado à instância que tá aberta no Excel. Então, por exemplo, se eu fechar esse arquivo e abrir de novo, eu não consigo desfazer mais nada. Porque aí o cache das ações que foram feitas é esvaziado. Entendeu? O que o Excel faz? Tu abrir uma planilha, ele cria uma área na memória, né? E começa a gravar aqui tudo que tá fazendo. Ele clicou na célula 1, escreveu isso, fez aquilo, fez essa formatação, fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Enquanto tá com o Excel aberto, consegue subir esse nível aqui, desfazendo, desfazendo, desfazendo e refazendo de novo. Fechou o Excel, ele limpa isso aqui. Não existe mais. Quando tu abrir a planilha de novo, o buffer, que nós chamamos de buffer, o buffer dela está zerado. Ela vai começar a controlar as tuas alterações, as tuas interações a partir do momento que tu reabrir o arquivo. Tá? Esse cache aqui tem um tamanho. Não sei dizer para vocês agora aqui o tamanho, tá? Eu sei que até o Excel do Office 2007 eram 20. Eram as 20 últimas operações e tu podia refazer as 20 últimas desfazimentos. Agora aqui acho que tem bem mais que 20. Ó. Olha lá. Eu não parei para contar. Aquele botãozinho lá. É só passar o cursor em cima da 41. É verdade. Ó. No meu aqui, ó, deu 95. Você é mais gordinho. Bullying. Eu acho que o teu histórico é maior que o dele. Que eu tô fazendo mais coisa. Né? Mas eu não sei o tamanho disso aqui. O tamanho desse buffer eu não sei dizer para vocês. Não sei. Se alguém tiver curiosidade, até posso pesquisar. Mas... Tá? Então, assim. Tu refazer, tu pode fazer no Ctrl Y. Também. Mas é que assim, ó, eu gosto das teclas mais vitais. Porque eu já tive turma que eu dei... Assim, no final do curso eu tenho uma planilha que eu trago para vocês que tem todas as teclas de atalho do Excel, de tudo que vocês imaginar. Mas a que eu quero que vocês gravem no curso são aquelas que salvam vidas. Acredite, o Ctrl Z salva a tua vida. Eu trabalho com as duas. Entendeu? Mas já tive muito... Se alguém aqui mexe com banco de dados, eu posso dizer o seguinte, que o Ctrl Z consegue salvar até o update sem o ECA. Vai longe. Então assim, nesse ponto aqui, a gente consegue usar essa ferramenta pincel, ela vai copiar só a formatação. Tá, isso. Tá? A datinha ali no canto, eu não consegui botar. Tá? Aqui? Não, aqui embaixo, aqui em cima ali onde tá. Aí onde. Não, ali embaixo. Ali. Isso. Como é que tu botou o pincelzinho ali? Não usei ainda. Aqui tá. Agora eu vou refazer de novo, tá? Então, olha só. O pincel, ele vai levar duas informações.
Pincel leva formatação e tipo. Formatação e tipo. Pergunto, qual o tipo aqui? Geral. Tá sem tipo aqui. Tá? Esse tipo aqui, geral, que a gente aplica, tá? É o tipo default, padrão do Excel. Quando escreve uma coisa, se ele não conseguir identificar o que é, ele deixa como geral. Entendam geral como sem formato. Tá? Quando ele consegue interpretar do que se trata, aí ele atribui, como aqui ele interpretou, que é data. Eu não precisei ir lá dizer que é uma data. Tá? Então notem que quando eu pincelar aqui, ó, só cliquei na célula, tá? Vou pincelá-la aqui, ó. Cliquei no pincel. Ó, ele tá com essa célula aqui selecionada, tá vendo? Então nesse momento ele está me dizendo assim, olha, eu vou pegar a formatação e o tipo desta célula aqui. Aí ele está perguntando, aonde que tu quer pincelar? Ou seja, aonde que tu quer colar esse tipo de formatação? Ah, quero botar aqui nessa data. Então eu vou clicar aqui, notem, veio a cor da face, veio o tamanho da fonte, veio a cor de fundo, veio tudo, mas aqui eu perdi o meu formato. Deixou de ser data e virou o quê? Geral. O que tem de gente que chupa bala no pincel por causa disso, gente? Nada a ver falar chupa bala, né? Mas... as minhas gírias, vocês vão ter que aprender. Aí, se eu quisesse pegar essa parte selecionada e botasse, por exemplo, lá no E1, aí ele ia todo... Não, só o formato. Ó, vou pincelar aqui, vou clicar no E1. Ó lá, foi só o formato. Ó. Vai só, é como eu falei, vai essas duas informações. O tipo do dado e a formatação do dado. Tá? Então, olha só. Para vocês entenderem o poder disso. Olha aqui. Vou fazer mais uma pastinha aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Código. Deixa eu botar zoom aqui para vocês enxergarem legal. Ó. Até eu chupei bala aqui, viu? Tava na edição da célula, tentei dar zoom com a célula em edição. Ó. 180, tá. Código. Nome. Endereço. Bairro. Cidade. UF, CEP, CPF, RG, data de nascimento. O que mais eu posso querer? Nome do pai, nome da mãe, profissão. Tá, já fomos bem longe, né? Agora é o seguinte, imagina aqui, ó, quero começar a formatar. Olha que facilidade. Eu posso vir aqui na primeira célula e dizer aqui, ó, quero cor da fonte vermelho, quero assim, tá? Negritinho aqui, ó, gostei, tá? Clico aqui, pincelo ela, seguro o mouse pressionado e só vou passando, ó. Vou passando roda lá. Cheguei aqui no fim, soltei, tudo pronto. Tá? Então a ferramenta pincel facilita a gente. Ah, fiz errado. Ctrl Z. Pronto, fez tudinho. Então, tá? Esse aqui é o perfeito caso de uso da ferramenta pincel. Ó, tá vendo que eu estou arrastando com o mouse, tá? Vamos ver se dá para usar Ctrl no pincel? Vamos ver. Aqui, ó. Tá aqui, vou dar aqui. Ó. Vou segurar Ctrl. Cliquei, 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 cliquei. Dei Enter, olha lá. Ele copiou a informação. Então, não rolou. Vamos ver de novo aqui. Vou clicar aqui dentro, pincelando, clico aqui, aqui, ó, e aqui. Não foi. Então, não consigo pincelar alternado. Pincelo só em sequência lá. Tá? Aí, no caso, fica aquele código
selecionado, tu só puxa pro lado com o cursor segurando. Clica na que tu quer e sai. Notem como isso aqui facilita bastante a formatação. Então, gente, nesse momento, ó, quero voltar aqui só para vocês entenderem o seguinte, ó. Nós podemos, tá, excluir uma determinada coluna. Nós podemos excluir uma determinada linha. Tá, por exemplo, aqui, ó, posso pegar aqui, selecionar a linha 1 e 2, ó, botão direito, excluir, ó. Como também posso me arrepender, clicar aqui e mandar inserir uma linha. Ó. Botei de novo. Posso ter informações aqui, ó. Ah, isso aqui eu não quero mais isso aqui. Clica aqui, ó, excluir. Pronto. Seleciona e exclui. Exatamente. Então eu posso excluir linhas, colunas, assim como eu posso inserir também. Ó, de repente, ó, eu estou aqui e eu quero inserir uma coluna. Olha lá. Ele deslocou tudo e me abriu uma coluna no meio. Ah, queria botar a informação aqui no meio, aqui, então posso inserir. Tá, mas aí tu bota numa célula, tu seleciona Não. no meio ali. Se eu quero inserir uma linha, eu clico no botão que representa uma linha inteira. Tá. Se eu quero inserir uma coluna, eu clico no botão que seleciona uma coluna inteira. Mesma coisa com isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso querer aqui, ó, excluir só essas duas células aqui, ó. Notem que se eu excluir isso aqui, ele vai me perguntar, ó, se eu quero deslocar células para cima. Qual a diferença, gente, de eu excluir uma célula para eu deletar uma célula? Tem uma grande diferença. Deletar seria só ver isso aqui, ó, dou um delete, a célula continua ali, só está vazia. Apaguei o conteúdo dela. Agora, quando eu digo que eu quero excluir uma célula, significa que esta célula D5 e a D6 vão desistir de existência. Acabou, não existe mais. Tá? Logicamente, se essas células aqui não vão existir mais, o Excel não vai deixar um buraco aqui para dizer que não tem célula. Ele não vai deixar buraco. Ele vai o quê? Ele vai fazer com que alguma outra célula seja deslocada. Ou essa do lado vem para cá, ou essa de baixo vem para cá. Alguma vai ter que ir para ali. Então, por isso que quando tu exclui células, ó, ele pergunta se tu quer deslocar para a esquerda, para a direita, para cima. Entendeu? Ó, geralmente vem para cima. Ó. Então, só subiu tudo para cima. Até porque subir para baixo ainda não está dando. Tá? Isso aqui, gente, tá claro para vocês? Então, eu sugiro que vocês peguem esses conhecimentos agora e façam uma atividadezinha aí. Peguem formatação, copiem, usem pincel, usem essas seleções que eu dei para vocês aí, são 9h34. De conteúdos de matéria, por hoje era isso. Agora a gente